Glória a Deus, salve a cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus, que Deus venha abençoar você, que Deus venha falar ao teu coração mais uma vez através da palavra do Senhor, amém? Esse vídeo está sendo gravado numa segunda-feira, né? Às vezes ele vai pro YouTube, acho que ele vai hoje, amém? E pro status talvez vai depois da manhã, porque a gente trabalha, né? A gente procura sempre ter um videozinho gravado já para ir postando, para procurar alimentar as ovelhas do Senhor, né? As ovelhas de Cristo através da palavra do nosso Senhor, né? Também quero fazer um apelo, se você não é inscrito no nosso canal, Batalhão de Cristo Jesus, né? Nosso, porque a gente lida com ele, mas ele já disse que ele é de Cristo, amém? Batalhão de Cristo, né? Não é inscrito, se inscreva, nos ajude, né? Compartilhe o link com alguém que você sabe que gosta da palavra, que precisa de uma vitória, precisa ser salvo ainda, né? Compartilhe o link, né? É para glorificar o nome do Senhor. Quem acompanha as lives, os vídeos, veja que a gente quase nem fala a placa, né? A gente fala de Cristo, a gente fala da palavra, a placa é apenas um endereço, um modo de um batalhão, né? Uma equipe a mais na terra para fazer a obra de Deus, sem tirar, sem dividir, sem acrescentar no reino de Deus. Somente que é pela palavra, né? Que muitas coisas estão fora, a gente quer alinhar, porque o Senhor vai buscar uma igreja zelosa de boas obras, amém? O último texto que a gente leu, isso é 1 Coríntios capítulo 10, que fala que o povo caiu no deserto, né? Eles saíram da escravidão, no deserto eles murmuraram, e esse texto está no contexto de Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 10, o último live que a gente gravou. Que no deserto, 23 mil caíram num só dia, por cobiçar as coisas más. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 6 em diante vai dizer, né? Cobiçar as coisas más. E hoje, para nós ceiar, a gente não pode cobiçar as coisas más, né? Nós ceiamos ontem, né? Mas Deus tem muita coisa para falar através desse texto. Eu vou continuar falando um pouquinho ainda sobre Santa Ceia, né? Para a gente entender o que é a palavra do Senhor, para a gente não errar. O propósito é que tu não erre, o alvo, amém? Então, hoje o texto que eu quero deixar para os irmãos está em Mateus, capítulo 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12, no versículo 29, que diz assim: Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? No 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, amém? O texto nós estamos falando de Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 10, mas estamos falando há meses do Salmo 107, versículo 11 e 12, que quem despreza o conselho e a palavra de Deus, ele anda contra a palavra de Deus, contra a palavra. E aqui Jesus nos deixa no versículo 30, quem não é por mim é contrário. Tu ceiar indignamente está contrário. E aqui nós lemos no 1 Coríntios 10, no último vídeo a gente falou no 10, 1. No penúltimo nós falamos no 10, 20, que fala da comunhão com os demônios, né? Quando a gente faz as coisas erradas, existe uma potestade das trevas em nossa vida. Por isso que ali no 10, no 1, o pessoal caiu no deserto, porque o inimigo estava agindo. E aqui, se você ver o texto, eu li o 29 e o 30. Mateus 12, eu li o 29 e o 30. Mas antes um pouquinho, desde o 25, eles estão dizendo que Jesus está expulsando um demônio, e eles disseram que era o próprio demônio que estava usando Jesus, né? Então nós estamos falando de culto de Santa Ceia, de perdão. E aqui nos diz a palavra de Deus, no 31, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada, amém? Então aqui está um pecado que não tem perdão. Não tem perdão. O que não tem perdão, Moisés? Eu ver um agir de Deus e dizer um demônio está agindo, amém? O demônio está agindo, sem saber. Por isso que quando a gente fala, tem que andar reto pela palavra, porque se tu estiver reto olhando pela palavra, os dons espirituais, o Espírito Santo vai te dizer quem é que está agindo, né? Então aqui houve uma divisão, que nem teve lá, uns no penúltimo vídeo que a gente leu, no último vídeo que a gente leu, que todos participaram do mesmo alimento, do corpo de Cristo, só que Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque muitos blasfemiam, né? Eles blasfemaram lá no deserto, né? Cadê nosso Deus? Onde é que está Deus que nos deixou aqui? Vai deixar nós, nossos filhos, morrer de fome? Estavam murmurando, andando contra Deus, porque o inimigo estava agindo neles. O inimigo. Então eles começaram a blasfemar, falar mal do Senhor. E isso é andar contra a palavra de Deus. Isso é ceiar indignamente. Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Você está juntando espiritualmente ou você está espalhando? Você está botando as pessoas para o caminho do Senhor ou está tirando? Claro que tu vai dizer assim, não, estou botando, irmão Moisés. Mas as tuas atitudes condizem com a palavra,
né? Eu sempre digo, a maior pregação é o viver, o que tu vive. Às vezes uma atitude fala mais do que 1000 palavras. E aqui o povo, né, estava endemoniado e Jesus disse assim, ó, blasfêmia contra o Espírito, eu não tenho perdão. Quem não é por mim é contra o contrário, como diz no Salmo 107. E aí, diz a palavra no 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo? Tem muitas pessoas amarradas pelas trevas, amarradas pela força do mal. E a palavra de Deus que liberta, a palavra é a chave, ela abre a gaiola, ela nos tira da prisão. Então nós temos que tomar cuidado para não, quando estamos contra o Senhor. Por isso que Jesus disse para Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Nós pensamos que seguimos o Senhor, estamos perseguindo com ações erradas. Então é isso que Jesus ensina aqui, né? Que nós devemos tomar cuidado para não dar contra. Espalha. Quem não ajunta, espalha. Temos que juntar para a honra e para a glória de Jesus. Deus abençoe você. Paz.